e agora a reunião é sua também. Mas às 8h35 você me devolve ela, por favor. Pode ficar tranquila. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Está tudo Boa tranquilo? noite. Tudo tranquilo. Então tá ótimo. Vamos conversar. Eu só vou tirar uma dúvida, Celinha, porque vocês tinham me dito a partir da questão 880, não é isso? 700. Opa, peraí. 880, Tá. exatamente. Não, é só porque no cartaz estava da lei de liberdade, mas pelo menos, a não ser que meu livro dos espíritos esteja com O erro, cartaz estava errado, então eu nem vi. então tá bom. Que eu Ó, fiquei preocupada depois, assim, gente, o que que... Só para ter certeza que eu não estou indo para um rumo diferente. gente, eu nem vi isso. Não, mas o pior é que o Pedrinho me mandou hoje de manhã também, eu olhei, mas fiquei na dúvida. Mas, então tá tudo certo, é 880 mesmo, a gente vai... Ele escreveu errado mesmo no cartaz, coitado. Ele pegou o texto, deve ter copia e cola de alguma Eu coisa. sei, eu já fiz isso algumas vezes, a gente muda o número da questão e esquece enunciado do mesmo jeito. Foi isso que eu acho que aconteceu e passou batido, eu não vi. Não, mas então tá ótimo. Era só para ter certeza se eu não estava começando do lugar errado, né? Tá certinho. Então tá ótimo. Muito bem, boa noite, que tenhamos uma boa noite de estudos. Lembrando que grupo de estudo, a parte ótima é que podem interromper quando achar necessário, né? A vantagem nossa nesse formato e a possibilidade aqui do Meet é exatamente para a gente poder, né, fazer essas intervenções, poder fazer essas conversas e que a gente possa ter um bom momento de reflexão conjunta, né? Quando eu estava olhando esse trecho, né, que os meninos tinham sugerido para a gente, me lembrou, e aí antes de eu entrar nas questões, eu acho que é válido a gente recordar um pouquinho do período histórico, do momento, né, em que Kardec recebe essas informações dos espíritos. Se vocês já tiverem ouvido essas questões, vocês, por favor, vão ter a caridade de fingir que é novidade, só para a gente poder, né, amarrar um pouquinho. E por que eu acho que é válido a gente fazer essa espécie de contextualização histórica? Porque tem algumas coisas que são apresentadas dentro, né, da proposta do Livro dos Espíritos, que para o nosso mundo, para a nossa vida hoje, algumas dessas questões a gente entenderia como sendo quase que óbvias, né? Falar do direito de propriedade, falar dos problemas de roubo, essas coisas, para a gente hoje, a nossa legislação já traz isso de uma forma muito, muito clara. Nós já estamos habituados a esse tipo de entendimento. Mas, na época em que Kardec vai receber, né, essas questões, e aí nós vamos lembrar, né, no ano que vem, estamos comemorando 170 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente está falando em torno da década de 50 do século XIX, algumas questões que para a gente hoje já são lugar comum, naquele período ainda eram vistas de forma muito como novidade, vamos entender assim. E essa questão da propriedade, ela vai ser vista dentro desse contexto. Quando a gente fala da França no século XIX, a gente precisa entender que, aliás, antes, né? Vou fazer um histórico aqui, só para a gente poder caminhar um pouco mais tranquilamente. Desde o início da história da humanidade, quando os primeiros povoamentos surgiram, a ideia de propriedade da terra era uma coisa que era muito limitada. E, normalmente, essa propriedade da terra ela era vista sempre com relação àquelas famílias fundadoras. Vamos tentar entender mais ou menos dessa forma. Então, aqueles primeiros núcleos familiares que haviam sido formados, aqueles grupos, né, aquelas famílias mais antigas, aqueles clãs dentro de cada uma dessas regiões, e os territórios, né, habitados por esses clãs, eram entendidos quase como sendo uma coisa só.
Por isso que a gente não vê essa demarcação de terra, ou pelo menos essa demarcação de território, de tantos metros para isso, tanto para aquilo, posso vender, não posso vender. Isso, durante a maior parte da história da humanidade, não era visto dessa forma. A gente tem dentro da França uma situação que ela é muito interessante para ser entendida, e me perdoe, a gente vai lembrar um pouquinho de história do ensino fundamental e médio, principalmente com relação à história da Idade Média. Porque o formato de organização da sociedade francesa, até o período da Revolução Francesa, ainda seguia essa estrutura medieval. Ainda era uma forma de organização da sociedade que a gente conhece, né, nos livros de história como sendo um modo de organização feudal. Nesse modo de organização, que vai misturar parte da tradição romana com parte da tradição dos povos bárbaros germânicos, os alemães principalmente, existem algumas questões que são importantes para a gente entender o modo de organização desse povo. E me perdoe se a gente, de início, não falar muito de doutrina, mas é porque se a gente não faz essa leitura, algumas questões apresentadas, né, dentro dessa parte de direito de propriedade, elas parecem meio que sem função, sem lógica delas estarem aqui. Quando a gente fala de feudalismo, a gente fala de dois tipos de relações que eram estabelecidas, e aí a gente está falando do período, né, depois da queda do Império Romano, mas de dois tipos de relações que foram estabelecidas, que vão nortear a organização da sociedade em alguns lugares até o século XVI, em outros lugares até, como no caso da França, final do século XVIII, início do século XIX. Essas duas relações são as relações que a gente chama de suzerania e vassalagem, e a relação servil. Quando a gente fala de relação servil, a gente precisa entender o que é o processo de servidão. Quando as pessoas, às vezes, falam, né, nos livros, quando a gente ouve, até na literatura espírita, falando de fulano que era servo de ciclano, isso daí tem muito a ver com o entendimento que existia dentro da Idade Média do que era um servo. Quando as pessoas, na queda do Império Romano, precisaram reestruturar a sociedade, porque os escravos e a base de organização da sociedade romana era a escravidão, mas os escravos estavam cada vez mais difíceis de serem conseguidos, porque em Roma, uma pessoa se tornava escrava à medida em que as terras iam sendo conquistadas e novos escravos eram feitos em função das guerras. Mas esse modelo, quando o Império deixou de crescer, começou a ser um pouquinho prejudicial para as pessoas. Eu lembro, às vezes, e eu converso às vezes com os meus alunos brincando da seguinte forma: aparentemente, para o dono do escravo, ter um escravo era muito vantajoso, porque, isso na nossa visão hoje, né? Porque ele tem alguém que vai trabalhar por ele o tempo inteiro, que vai fazer tudo aquilo que ele manda, que não tem direito de escolha e assim por diante. Só que se o escravo adoece, o seu dono tem prejuízo. Se aquele escravo foge ou morre, aquele dono fica no prejuízo. Se aquele escravo precisa de uma roupa, precisa de alimento, o dono tem que prover o mínimo dessa necessidade, que é para dar condições daquele braço escravo continuar em funcionamento. Quando a sociedade romana entrou em crise, eles entenderam que seria interessante mudar esse formato. E aí, o que eles vão fazer? E me perdoe se estiver parecendo muita aula, mas vocês vão entender lá na frente que isso daqui tem a ver com o que é apresentado no capítulo. Eles vão pensar o seguinte: se o meu escravo adoece, se o meu escravo tem problema e eu posso ficar no prejuízo, eu preciso arrumar uma outra situação que seja mais vantajosa para mim. E, à primeira vista, para esse escravo, a proposta dos senhores ela é vantajosa para eles, à primeira vista. Porque esses escravos, boa parte deles, vão ser libertos e vão ser transformados em servos. Só que o que vai acontecer é o seguinte: esse servo, a partir daquele momento que ele deixa de ser escravo, ele vai ter que começar a ser responsável pela sua própria sobrevivência. Então, o alimento que ele precisa consumir, ele vai ter que produzir. A roupa que ele precisa vestir, ele vai ter que produzir. Então, assim, perde-se por um lado e ganha-se pelo outro. Ganhei a liberdade, mas agora eu sou responsável pela minha própria sobrevivência. Só que esse foi um jogo
muito vantajoso para o Senhor. Porque vamos imaginar que eu tinha antes um pedaço de terra, vamos imaginar que eu sou péssima com medidas agrárias, tá? Mas vamos fingir que era de 100 hectares, tá? E eu resolvi agora que 1 hectare eu vou dar para o meu servo, vamos fingir aqui o meu servo, que é o José. Só que esse José, o que faz parte desse contrato de servidão? Ele é livre para fazer o que ele quiser dentro de uma série de restrições que são comuns a cada época. Mas ele está preso à terra. Ele ganha a terra, mas a partir daquele momento, ele é responsável por tudo o que vai ser extraído daquele pedaço de terra que foi dado para ele usufruir. Ele não tem a propriedade. Então, ao invés dele ser uma pessoa livre, ele vai ser uma pessoa que, a partir daquele momento, é livre, mas ele é um servo preso à terra. Por isso que as pessoas elas não podem sair desses castelos sem autorização do seu senhor. E outra coisa, quando José morrer, o filho dele continua preso àquela terra. Eu não tenho a posse de escravo, mas eu tenho alguém preso a mim, de alguma forma. Outras coisas que vão acontecer. Esse escravo que virou servo e que agora vai ter que plantar o próprio alimento, tá? Ele provavelmente não tem semente, mas aquele senhor vai emprestar para ele, mas ele vai dar em contrapartida parte da sua produção. Para poder moer o trigo, ele vai usar o moinho do seu senhor, em troca de parte da produção. Para poder colher e plantar, ele vai usar as ferramentas do seu senhor, em troca de parte da produção. Entendem como é que essa troca ela não é tão vantajosa? O deixar a escravidão logo de cara não é tão vantajoso quanto as pessoas começaram a achar. Em contrapartida, porque esse é o modelo, né, da relação servil, eu falei que existe a relação de suzerania e vassalagem. Vamos imaginar que Celinha é a rainha aqui da região de Juiz de Fora, mas ela precisa manter as pessoas, de certa forma, do lado dela. E aí ela vira o quê? Selma, vamos fazer uma coisa diferente? Eu continuo sendo a rainha daqui. E eu sou dona disso tudo, porque a família real ela acaba sendo dona de todo aquele território. Mas o bairro Poço Rico, ele agora eu vou deixar para você dirigir, Selma, do jeito que você quiser. E aí você pode organizar o que é mais interessante, o que é menos interessante. Você pode cobrar os impostos que você achar que você deve. Você pode colocar o tipo de peso e medida que você quer, o tipo de moeda que você quer. Desde que, quando eu precisar, é o que Celinha está combinando com Selma, se tiver alguma invasão ou alguma coisa, você vai vir em meu socorro. Célia é suzerana, Selma é vassala. Ela é do tipo obediente a Célia. Só que vamos imaginar que o Poço Rico está muito grande, está dando muito trabalho, e aí a Selma vira, vamos fingir para a Verinha, e fala assim, Vera, vamos fazer uma coisa diferente, que eu estou aqui mais perto da linha do trem. Da linha do trem para o cemitério, eu vou deixar, continuo tomando conta, mas da linha do trem até a beira do rio, você agora vai ficar responsável para mim. Ela pode até fazer essa divisão. A terra inicial continua sendo da Célia, mas da mesma forma que a Selma prometeu obediência a Célia, a Vera vai prometer obediência a Selma, que por sua partida também, quando for necessário, vai ajudar. Entende como é que é um jogo muito mais de interesse, de confiança, de uma certa relação de fidelidade, porque a sobrevivência de todo mundo precisava disso? Porque se eu corria o risco de ser invadido a qualquer momento por outro grupo, eu precisava muito mais de aliados do que de cercas e territórios, porque essa cerca, esse muro pode ser derrubado. Se eu não tenho aliados lá dentro para me ajudar a sustentar isso tudo, isso não funciona. Por que eu estou colocando dessa forma? Esse tipo de relação entre as pessoas é o que vai fazer com que exista, por exemplo, a partir da Idade Média, a ideia de um duque, porque é o responsável pelo ducado, que é um pedaço daquele território, que vai surgir a ideia de um conde, que é responsável pelo condado, que é um pedaço daquele território. Então, toda essa organização de nobreza que a gente conhece hoje, ela deriva desse modo de organização feudal. Quando teve a Revolução Francesa, a primeira coisa que as pessoas tentaram fazer foi acabar com essas obrigações
que os servos tinham para com os seus senhores, com os privilégios que a nobreza tinha com relação aos burgueses e aos pequenos comerciantes e produtores das cidades. Eles queriam acabar exatamente com esse privilégio que ligava essas famílias mais tradicionais à terra e que dava a eles o direito de exercer qualquer tipo de poder dentro daquele território, dentro daquele país, dentro daquele reino. E por que a gente está começando com isso? Porque é na Revolução Francesa que vai aparecer pela primeira vez, dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o direito à propriedade. No sentido de que se eu tenho um pedaço de terra que está passado lá de geração para geração, que eu moro lá não sei quanto tempo, ninguém pode tirar aquilo de mim. Nem mesmo o prefeito, nem mesmo quem quer que seja, a menos, é óbvio, que seja paga uma indenização ou que eu receba alguma coisa em contrapartida. Porque até então, brinquei aqui falando da Celinha, né? Se Celinha vê que Fernando tem a casa dele lá e Celinha resolve como rainha daquele lugar, simplesmente retirar aquele território do Fernando, ela vai colocar ele para fora e ele não pode fazer absolutamente nada. É assim que a coisa funcionava. Por isso que essa questão do direito de nascimento, né, da questão da nobreza, da questão de a qual família pertence, era tão importante. E a gente vê que até hoje, em algumas histórias e em alguns lugares, a gente vê pessoas falando assim: ah, fulano é da família Alfred, fulano é da família Mascarenhas, é da família não sei das quantas, porque são famílias fundadoras daquela região. E até pouco mais de 150, 170 anos atrás, isso era muito sério, muito importante. Fala, Alessi. Essa é uma pergunta. Isso na época da época lá de Roma, né? Isso não era assim, não, né? Naquela época lá. Naquela época, eles, muito pelo contrário. Eu estou falando porque do livro Paulo Estevam tem uma passagem que justamente o pai como é que fala? O De pai do Estevão, né? Gesiel. Gesiel. E eles tomavam, né? A casa das pessoas, às vezes, assim, aqueles que tinham mais poder, tinha alguém que trabalhava para eles, pegava a casa né, de uma pessoa mais pobre e dava para eles, né? Isso é agora, depois de uns séculos agora, né? Não, Só para tirar minha dúvida aqui. Não, essa questão, porque aí, o que a gente vai lembrar? Esses mais ricos, né, igual o que acontece lá do Paulo Estevam, não sei se você vai lembrar, que o pai dele, eu não lembro o nome do pai agora, mas o pai do Gesiel... Josedep. Isso, o Joguedebe, ele tinha uma pequena propriedade de terra que era do lado de uma propriedade de terra de um patrício. O que é um patrício na sociedade romana? Geralmente, o nome de patrício era dado àquelas pessoas que eram descendentes dessas famílias fundadoras. Por isso que mesmo o direito romano, prevendo que ninguém poderia ser expoliado completamente dos seus pertences, né? Na lei existia isso. Na prática, valia muito mais aquilo que o patrício, que esse, né, que era mais importante, estava definindo ou não. Tanto é que ele vai apelar, né, o Joquedebe, ele vai apelar para a questão da justiça, mas na hora eles vão escolher em função de quem? A favor de quem? Exatamente daquele patrício. Não sei se eu te respondi, Desi. Não, sim. Tá? Porque o que é a questão? Os nomes vão mudar de sociedade para sociedade, mas essa vinculação da importância da família com a terra, com essa questão da nobreza, isso vai começar lá atrás, quando a gente vê a ideia dos genos lá na Grécia Antiga, que aí até a questão da genética dos genes tem a ver exatamente com essas unidades formadoras, isso vai perpassar em várias civilizações ao longo da história da humanidade. E isso é tão interessante da gente pensar, e eu brinco, até comentei isso no estudo essa semana, né, que a gente esquece que nós viemos de uma experiência, aliás, de experiências milenares dentro de um determinado tipo de comportamento, e muitas vezes a gente vê, ainda hoje, por exemplo, pessoas se sentindo no direito de invadir terreno dos outros, de tirar aquilo que pertence ao outro, porque tem muito pouco tempo que a gente, de verdade, começou a se acostumar a seguir regra, a seguir e obedecer lei. Antigamente, o que mandava mais era o império da força. Se eu sou mais poderoso e eu mando, você não vai fazer mais nada além de obedecer. Entende mais ou menos aonde que eu estou querendo chegar? E isso é uma coisa tão séria
que quando a gente pensa, né, desse ponto de vista, vamos colocar aqui, Revolução Francesa tem 200 anos. Tem 200 anos em que a civilização ocidental comentou, por exemplo, que existe, né, igual a primeira questão que vai ser colocada aqui, que as pessoas têm o direito de viver. Porque antes isso daí não dependia da pessoa ter o direito ou não. Quem era mais poderoso definia, mandava e fazia. Eu não podia lutar por esse direito, porque tinha outras pessoas que poderiam tirar esse direito de mim. O que eu quis fazer essa conversa de início é só para a gente entender as coisas que eles vão colocar daqui para frente. Tá? Posso seguir ou tem algum problema? Estou seguindo. Vamos lá. Na questão 880, que é a primeira dessa seção, né, do direito da propriedade, e aí tá, direito de propriedade, ponto, roubo, porque aí a gente vai entender, é o direito da propriedade e você ser alienado desse seu direito à propriedade, vamos colocar assim, tá? Na 880, desculpa, o que Kardec vai organizar, né, em torno dos conhecimentos que foram sendo apresentados qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E aí, uma coisa que é muito séria e que a gente vai lembrar é que Kardec está perguntando coisas que são do interesse das pessoas da época, discussões que tinham muito pouco tempo que tinham sido levantadas. Existiam pessoas que não concordavam ainda com aquilo, né, que esses intelectuais, que esses missionários, né, do Cristo, para fazer essa renovação das ideias no planeta vinham trazendo. E, ao mesmo tempo, são questões que vão encontrar ressonância, que vão dialogar profundamente com aquilo que os espíritos vão apresentar em torno da vida do espírito. Então, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta deles, o de viver. É o nosso principal direito, é o primeiro deles, e nós vamos recordar aí que sempre a cada direito corresponde um dever correspondente. Se eu tenho direito a uma determinada coisa, eu tenho dever também de conservar aquilo ou de usar aquilo da melhor forma possível. Por que eu estou recordando isso? Porque ainda ontem, né, quando a gente saiu do estudo, por motivos diferentes, a Júlia ainda estava virando para mim, tirando algumas dúvidas com relação a essa questão de como é que fica o homicídio, né, o assassinato, com relação a essa questão de planejamento encarnatório. A pergunta surgiu nesse sentido. E aí eu fui comentar com ela o fato de que existem situações que é passível dos espíritos encarnados sofrerem, mesmo que não exista uma programação clara de que a pessoa venha a desencarnar, por exemplo, através de um assassinato, por meio de um assassinato. Por que não existe essa programação? Porque Deus não conta com o erro de ninguém para que aquilo possa vir a acontecer ou não. Eu posso vir a desencarnar de uma forma violenta e trágica. Pode ser por um acidente, pode ser por um desastre, pode ser por um desmoronamento, pode ser também, dependendo daquilo que eu escrevi na minha história lá atrás, pode ser também através de um assassinato. Significa que alguém veio planejado para me matar? Não. Significa que dentro da conjuntura atual do planeta, onde os nossos erros são aproveitados, né, para o nosso próprio aprendizado, os erros de cada um de nós são aproveitados para os aprendizados de cada um de nós, é passível de acontecerem situações desse tipo. Por que eu mencionei isso? E aí a Júlia veio perguntar para mim, e qual é a diferença, então, nesse sentido, entre o suicídio e o homicídio? Por que normalmente o suicida, porque a dúvida dela de início era, se para o suicida é tão difícil a recuperação no mundo espiritual, porque tem todo aquele período de liberação de fluido vital, de entender aquilo que aconteceu, se o processo de recomeço dele é tão doloroso, a dúvida dela era essa. Uma pessoa que morre através de um assassinato, que foi uma coisa também brutal, vai passar também por todos esses passos longos e dolorosos de recomeço? E aí a gente estava explicando que não é necessariamente dessa forma, porque existem outras implicações, desculpa, esqueci de desligar aqui, existem outras implicações no caso do suicídio. Por exemplo, é o principal dos meus direitos. Eu lutei para conseguir esse corpo,
eu lutei para conseguir estar aqui nesta existência. É um crime diante da lei divina eu acabar com a vida de alguém, ao mesmo tempo em que é um crime muito pior eu acabar com a minha própria existência, no sentido de que eu vou sofrer as repercussões desse ato durante muito mais tempo. Não sei se eu viajei demais. Qualquer problema, vocês colocam aqui no chat que a gente vai resolvendo, tá? Então, primeiro de todos os direitos, o de viver. Por isso, já vou deixar, Claudinha, só vou terminar de ler a resposta, tá? Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Fala, Claudinha, que depois eu volto na resposta. Então, Rogério, a minha dúvida é o seguinte: nesses dois casos, qual é o que tem maior intensidade no plano espiritual? É mais o assassinato ou o suicídio? Qual que vai ter um valor, um peso maior? São situações semelhantes do ponto de vista da carne, no sentido da carne que eu falo da matéria, no sentido de que provocam o encerramento da vida física, vamos colocar assim, mas são situações diferentes do ponto de vista espiritual. De que forma que são diferentes? Depende de uma série de questões no caso do homicídio, tá? Se a pessoa que morreu daquela forma, se ele ainda é muito apegado à matéria, se ele tem algum tipo de vinculação, por exemplo, né, de ódio ou de revolta com aquele que foi o responsável pela sua desencarnação, porque aí a gente tem que olhar os processos em torno para entender quais são os tipos de vínculo que tanto assassino quanto assassinado, vamos colocar assim, quais são os tipos de vínculo que eles estão construindo dentro daquele momento e como que isso vai se processar a médio e longo prazo. A gente tem histórias, por exemplo, que narram situações de assassinatos, mas em função de guerra. E aí, no próprio Livro dos Espíritos, vai dizer, por causa da lei de destruição, que existe fugiu aqui a palavra, né? Mas um peso diferente nesses casos, porque não é a motivação daquela morte, daquele assassinato acontecido, né, no meio de uma batalha, de uma guerra, é diferente daquele que moveria a pessoa se fosse numa premeditação diferente. Existe a questão, às vezes, da defesa, né, da legítima defesa. Na situação de guerra, vão me matar e aí eu acabo preservar a minha vida, provocando a morte de outro, não deixa de ser um assassinato, mas a gente tem que ver sempre esses atenuantes. Qual é o problema maior que tem do caso do suicídio? Que é sempre mais complicado e mais doloroso. Por quê? Primeiro, porque o nível de agressão que eu faço com o meu próprio perispírito, ele é muito maior do que qualquer outro tipo de agressão que eu poderia fazer. Porque a gente vai entender o seguinte, o perispírito ele vai atuar exatamente como elemento que vai servir de molde para esse corpo físico que eu estou tendo aqui agora, mas ele também traz tem um capítulo da Ivone que é muito interessante, agora eu não lembro se é do Recordações da Mediunidade ou do Devassando Invisível, que ela vai falar dos arquivos da alma, né? Porque existem estudiosos, por exemplo, que dizem que no nosso perispírito existe registrado todas as experiências encarnatórias que a gente teve, inclusive aquelas que a gente teve enquanto princípio espiritual estagiando no mineral, no vegetal e no nominal. Eles falam que tem recursos de resgatar esses tipos de memória. Segunda coisa, existe o trauma em torno da pessoa, do que levou aquela criatura ao suicídio. Porque é sempre um processo de adoecimento que termina naquele ato, né, de se encerrar a vida. Mas como é que anda a mente daquela pessoa? Em que nível de loucura eu estou imersa para chegar nesse tipo de quadro? E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu gosto de colocar como exemplo, Claudinha, porque eu já vi pessoas me questionando, até por causa do Memória de um Suicida, né? Coisa do tipo assim, mas é um castigo de Deus isso da pessoa ficar revivendo o trauma, revivendo aquilo que aconteceu durante não sei quanto tempo depois, isso daí é uma lei do tipo assim, uma punição. E aí, quando eu estava lendo e estudando da última vez, veio uma imagem na minha cabeça que me ajudou a entender melhor esse quadro, tá?
Desculpa, eu vou colocar o exemplo mais próximo da minha realidade aqui, mas vocês vão fazer os exemplos diferentes. Não sei se vocês já passaram por algum tipo de acidente, por exemplo, de cair e quebrar algum osso do corpo, alguma coisa assim, ou vamos imaginar, bateu com o carro, ou levou um susto muito grande, escorregou e caiu, coisas desse tipo, tá? Eu lembrei aqui agora porque comigo aconteceu no outro sentido. Sabe aquilo da gente, toda vez que passa por uma situação semelhante, ou que lembra daquilo, parece que vem a sensação de novo do ocorrido? Eu estou em tratamento agora, porque vocês sabem que a gente está de estresse pós-trauma, né? Mas estou passando da parte difícil, mas de vez em quando eu vejo mensagens, quando eu lembro de coisas assim diferentes, eu fecho o olho à noite, a sensação que tenho é do barulho da parede caindo de novo. Não tem parede nenhuma caindo. Mas como foi uma situação muito marcante, muito traumática lá atrás, é como se eu lembro daquilo, vem a sensação, vem a emoção. Imagina como é que deve ser se eu meto a bala na minha cabeça. Eu lembrar disso e ter aquela sensação sendo revivida o tempo inteiro. Porque nessas situações de trauma intenso, igual eu estou comentando aqui, é quase como se a gente vivesse aquele momento de novo acontecendo. Se isso acontece com a gente aqui na matéria, que os espíritos dizem que a matéria funciona como se fosse um filtro para o espírito, né? No sentido de que a gente não sente de uma forma tão intensa como o espírito desencarnado sente. E mesmo assim a gente carrega esses traumas, esses reflexos dos atos vividos. Imagina como é que deve ser isso para o espírito desencarnado. Porque foi a forma mais próxima que eu achei de entender o que é essa repercussão do ato do suicídio, essa sensação de que aquilo está acontecendo de novo. Então, quando a gente passa e lembra dessas questões, fica mais fácil da gente entender esse processo de sofrimento. E aí, como eu estou... Desculpa, pode falar. Tem aquela parte que a Ivone, lembra que ela se julgou do penhasco? Sim. Que ela se via toda hora se julgando do penhasco depois que ela desencarnou? Sim. Eu nunca mais esqueci disso, e eu imaginei isso. Como ela sofreu, ela toda hora se julgava, porque ela estava desencarnada e se Exatamente. julgando, né? E aí a gente vai lembrar do seguinte, a gente, dentro de um quadro minimamente saudável aqui na matéria, a gente ainda leva esses choques e a gente se deixa atrair um pouquinho por aquilo que já foi vivido. Imagina nesses processos de adoecimento mental, psíquico, emocional, que o espírito de um suicida está enfrentando e como é que deve ser para ele lidar com isso tudo. Porque eu lembro, não sei se você chegou a ver, Claudinha, a ler, aquele livro que depois foi publicado, né, que é a sequência do Drama da Bretanha, que é a família de Guzmán. Não sei se você chegou a ver. Claro que li A Família de Guzmán. Pois é. Pode falar. Não, pode completar. Com Arnold. Isso. Porque lá, não sei se você vai lembrar que comenta, né? Eles vão contar a vida dela depois do suicídio. Sim. Então, na mesma hora em que ela se via lá dentro do mar, sendo comida pelos peixes, sendo jogada de um lugar para o outro, de uma pedra para outra, ela se via no ato de cair, mas ela se via também no antes, na loucura do momento que antecedeu, sendo perseguida pelo obsessor. Então, assim, vamos imaginar um quadro de adoecimento extremo, né? E aí, se a minha mente não está equilibrada o suficiente, eu não vou conseguir ter o mínimo de estrutura para equilibrar o meu corpo perispiritual. E como ficaria no assassinato também, né? Eu fico pensando nisso, como tem acontecido muito na década atual. A diferença que tem, Claudinha, existem casos que a gente vê notícia de pessoas que permanecem com essa sensação do ato cometido, mas como não foi um ato eu cometi contra mim mesma, existe um nível diferente aí, entende? Porque, vamos imaginar o seguinte, é a loucura do assassino com o sofrimento da vítima. No caso do suicida, é a loucura do assassino e o sofrimento da vítima. Entende onde que eu estou querendo chegar? É só para a gente ter algum tipo de parâmetro, né? E sem contar que nesses casos de assassinato, vamos colocar assim, é mais fácil da ajuda chegar do que nos casos de suicídio. Porque como o direito natural mais importante, o primeiro dos direitos é o direito da vida, vocês já viram aí, se não me engano, lei de conservação, isso daí está intrínseco dentro de nós, é uma das leis divinas, né? Fica ainda a culpa
de eu ter aniquilado o meu próprio corpo. Então, é um complexo muito mais amplo, entende? É um complexo muito mais amplo. Eu lembro de um caso, e me veio aqui à mente agora, eu acho que eu até comentei isso aqui uma vez com vocês. A minha mãe, ela é médium, né? Atuou dentro de mediúnica durante muito tempo, e eles moram no Cascatinha, perto do Shopping Cascatinha. E teve época, muitos anos atrás, dela ter o hábito de fazer caminhada ali pelo centro do Cascatinha, né? Ali no miolo do bairro, porque era mais plano, ela tinha o hábito de fazer caminhada mesmo, final de tarde. Diz ela, desculpa, que teve um dia que ela virou uma esquina, e ela estava a uns 2 quarteirões mais ou menos da FEAC. É só para entender o caminho. Diz ela que virou uma esquina, veio uma moça. De início, ela não conseguiu identificar que era um espírito. Veio uma moça segurando a barriga e ela viu que estava com muito sangue em volta. E a moça, o tempo inteiro, pedindo socorro, chorando, veio na direção dela e quando ela virou assim, o que aconteceu? A moça só virou assim, tiraram o meu rim, roubaram o meu rim. Na hora que ela viu, assim, que ela entendeu o quadro, o que tinha acontecido? Por que também da preocupação com doação de órgãos, né? Aí ela foi conversando, a moça foi explicando que tinha passado por um acidente, essas coisas, e aí ela disse, não, vamos ali na frente, que ali na frente tem um hospital e vai ter gente que vai poder te ajudar, que lá tem uma enfermaria, a gente vai pedir socorro lá. Foi conversando com esse espírito, já conversando mentalmente, era uma moça que tinha sofrido um acidente, tinha morrido, e a família doou o rim dela para alguém que precisava, mas ela não estava preparada para isso. Na cabeça dela, o rim dela foi roubado, ela sabia que ela tinha passado por aquilo, não sei porquê, a gente teria que entrar aí na história de vida dessa pessoa, né? Não sei por que ela passou por isso, mas ela tinha consciência de que ela tinha passado por uma cirurgia dolorosa, que tinham roubado o rim dela, e ela não sabia lá. O que são os atenuantes que a gente fala desses casos, né? Alguma pessoa recebeu e continuou com a bênção da vida por causa disso. Diz a minha mãe que quando ela virou a esquina da FEAC, ela viu como se fosse 2 enfermeiros saindo da FEAC em direção a ela, chegou perto da moça, apresentou, pegou a moça pelo braço, os 2 ajudaram ela a levar para dentro da FEAC. Então, assim, aí como é que a gente vê nesses casos? Vem a dificuldade, vem a dor, mas o socorro também vem. Só que nem sempre, né, a gente está em condições de perceber aquele socorro. É o que aconteceu com o André Luiz em todos aqueles anos, que Clarencio ia, orava junto com a mãe dele, e ele não conseguia perceber. É o problema que acontece com suicidas, né? Eles estão o tempo inteiro amparados e cercados, ninguém está abandonado, mas só que nem sempre se consegue perceber. E aí, nesse ponto, né, o que eles estão querendo dizer, voltando aqui para a pergunta, desculpa, mas é exatamente dentro desse entendimento. E aqui, quando os espíritos dizem, eles estão dizendo para a questão da legislação terrena, mas eles também estão deixando bem claro para os espíritos que já têm condições de entender essa questão. O direito primeiro, primordial, é o direito à vida. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro e nem de comprometer de qualquer forma a existência corporal. O que significa que se eu faço alguma coisa que possa prejudicar de algum modo a vida de outras pessoas, comprometer a existência dessas pessoas de algum modo, eu vou responder por isso. Isso chega num ponto tão interessante. Eu participei na época da pandemia de uma live em que teve um expositor, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um brasileiro que mora no Canadá. E aí, deixa eu só contar um exemplo para não esquecer e eu volto, Claudinha. Mas Não, eu apertei sem querer, eu estou querendo desligar. Não, então, Desculpa, obrigada, Rogério. Nada, Flor. Mas ele comentou de algumas dificuldades, porque estavam perguntando para ele sobre como é que era o movimento espírita lá no Canadá. E ele falou que na cidade onde ele estava tinha um centro espírita, mas que ele sentiu muita dificuldade quando chegou lá de lidar com as questões, por exemplo, de assistência social. Porque lá é proibido, por exemplo, mesmo que seja do dia, e agora a legislação do Brasil já está caminhando para isso aí também, né? Os restaurantes, mesmo que seja comida que acabou de ser servida no restaurante naquela hora, terminou, eles não podem doar aquilo para ninguém, mesmo que seja para a pessoa na porta pedindo. Porque se acontecer da pessoa passar mal, a lei deles responsabiliza aquilo como sendo um dano, né? Uma forma de comprometer intencional ou não a vida daquela pessoa. Então, a gente vai vendo como é que essa noção da responsabilização ela vai ficando séria.
porque até então as pessoas achavam que tinham o poder de lidar com as outras sem ter que sofrer absolutamente nada das consequências, né? Então, se eu estou fazendo com que alguém acabe sofrendo um pouco mais de fome porque eu não quis ajudar numa parte ou em outra, se do lado daqui eu não vou ser penalizado, do lado de lá já existe a consciência de que eu poderia fazer diferente. Então, eu vou responder também, de algum modo, por essa questão. Eu falo para caramba e sempre enrolo nessa linha, perdão, desculpa, vamos seguir. Não, Rogéria, o estudo é assim mesmo. Se não citar exemplo e tudo, vai ficando aí uma leitura, não é estudo. Né? Porque tem hora que eu fico sem saber se eu estou viajando demais, porque eu fico falando muito também, aí eu fico sem saber para onde que a gente tem que ir. Mas, qualquer coisa, pode reclamar, tá, gente? A 881 vai seguir um pouquinho para além disso, porque o primeiro direito que a gente tem é a vida. Agora, eu tenho direito de ter o que mais, além disso, né? Porque vamos lembrar que nesse modelo que eles estavam abandonando naquela época lá na França, o servo só tinha o direito a ter aquilo que ele ia consumir, o básico para a sobrevivência, mais nada além disso. Então, o direito, vocês é que são ótimos, obrigada, viu, pela paciência e pelo incentivo de sempre. Vamos lá. Mas eu ficava, e se a gente for lembrar o tanto que eles perdiam, né, em função de taxa que tinha que ser paga, existem os nomes, eu sou péssima para decorar algumas coisas, tá? Mas existem os nomes das taxas dentro da Idade Média, né? Era taxa por usar o forno do Senhor, era taxa por usar a ferramenta, era taxa por isso, era taxa por aquilo. Então, eram tantas formas de expoliação que eles tinham que o que sobrava era o mínimo para a sobrevivência, né? E aí eu lembro muito, alguns aí vão lembrar, porque tem gente da minha idade aí no meio, né? Que quando eu era criança, eu lembro que tinha alguns filmes que passavam em sessão da tarde, que às vezes mostravam esses filmes, né? Que aparecia ou uma fada que que podia escolher o que queria, ou esses contos de fadas diferentes, ou um gênio, ou isso ou aquilo. O que a maior parte das pessoas pedia imediatamente? Comida. Quase que a totalidade deles pedia comida, porque era o necessário para sobreviver. As pessoas passavam fome, a gente passou muita fome ao longo da nossa história, né? Então, são coisas que, quando a gente olha da realidade só de hoje, parece que está fora do lugar, está fora do espaço, né? Na 881, Kardec vai perguntar o seguinte: o direito de viver, já que eu tenho o direito de permanecer vivo, dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? E olha como é que Kardec é inteligente nessa organização, né? Eu tenho direito de ficar vivo. Mas e quando não tiver mais condições de trabalhar para o meu próprio sustento? Eu tenho o direito de guardar aquilo que for o mínimo necessário para que lá na frente eu consiga viver, eu consiga continuar vivo, porque se eu tenho direito de viver, tem que ser garantida também as condições para que eu permaneça vivo. A questão toda é essa daí. E aí, os espíritos vão responder para ele o seguinte, e é bonito o modo como é colocado, tá? O direito de viver dá sim ao homem, né? Estou colocando na pergunta inteira, o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Mas ele deve fazer isso em família. Isso daí é uma coisa muito séria. O que é nesse sentido de fazê-lo em família? Ele está colocando isso em contraposição à ideia de simplesmente juntar coisas. A gente tem que entender, e é sério, né? Eu vou voltar no final da resposta, mas é muito sério quando a gente vê essa questão familiar, porque a gente está vivendo uma época onde cada vez mais as criaturas humanas estão se isolando. A gente pode ver, existem as questões econômicas, etc., né? Que quer que seja, sociais, que estão fazendo com que as famílias estejam ficando cada vez menores, mas também está ficando cada vez mais frequente um incentivo também da própria sociedade com relação a esse individualismo. Se a gente for olhar, vamos pegar o exemplo aqui de Juiz de Fora, olha a quantidade de
conjuntos de condomínios que têm sido construídos, mas que a maior parte deles são aquele literalmente quarto-sala, que a gente fica pensando assim, uma família de um casal com um filho não consegue viver de uma forma, né, tranquila dentro desse tipo de espaço. Mas cada vez mais está sendo vendido esse tipo de situação. Quase todos os condomínios novos que estão surgindo, os apartamentos são minúsculos, mas tem área de lazer coletiva, tem academia, tem playground, tem isso e aquilo do tipo. Você não precisa ficar dentro de casa. Aquilo que seria o espaço de convivência familiar está sendo cada vez mais esvaziado, né? E as pessoas têm sido cada vez mais convidadas a esses espaços de convivência que eu só fico se eu quiser. E que eu só fico o tempo que eu tenho que aguentar também, sabe? É exatamente isso daí, Fernando. Né? Porque eu acho muito engraçado, o Fernando brincou aí, que é quase que aquele monte de gavetinha, né? Quando eu estudava aqui, o pessoal já brincava falando daqueles prédios lá da Brás Bernardino como se fosse Pombal de estudante. Era assim que falava na minha época, né? E eles são muito maiores do que boa parte dos prédios que estão sendo construídos agora. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando, vocês viram isso lá, se não me engano, na lei de reprodução, quando é perguntado para os espíritos qual seria, né, eu não lembro a pergunta exata, não, mas a consequência do afrouxamento dos laços de família, né, eles vão dizer que é o recrudescimento do egoísmo. E por que isso é muito sério? Se eu não preciso viver com outras pessoas, eu não preciso aprender a dividir. Se eu posso escolher não ter que levar desaforo nenhum para casa, não ter que conviver com quem é chato, não ter que conviver com pessoa com quem eu não concordo, se eu não tenho que conviver com o diferente, o que eu vou exercitar, na verdade? Que paciência, que tolerância que eu vou exercitar? Que resiliência que eu vou construir ao ver que nem tudo pode ser do jeito que eu quero? E isso daqui tem relação, né, na minha opinião, com essa questão, porque eu tenho direito, sim, de acumular aquilo que é necessário para que eu possa viver bem quando eu não tiver mais condições de viver, mas que eu faça isso em família, como a abelha por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Porque a abelha ela vai fazer o quê? Ela trabalha sabendo que aquele trabalho vai ser continuado por outras e que, quando for necessário, ela vai ter também o necessário para a sua própria sobrevivência, porque aquilo que ela produz hoje ajuda também as outras abelhas que não têm condições de produzir. E a gente esquece, na nossa vida comum, né, que existe esse cuidado de se preparar lá pela frente, mas com equilíbrio, com o mínimo de estrutura para garantir que a continuidade da espécie, vamos colocar em termos biológicos, ele seja mantido, né? Que essa continuidade seja mantida. Por que eu estou colocando dessa forma, nesse ponto? Porque tem muitas pessoas que acumulam, e aí até mesmo em termos de bens, e deixam problemas gravíssimos para os seus descendentes quando chega o momento da sua morte, da sua desencarnação. Quantas famílias que a gente não vê por aí, que é até um ditado meio comum, né, de que o avô constrói, o filho mantém, o neto gasta ou dissolve todo aquele patrimônio. Porque nessas sociedades, vamos pegar aí o exemplo da abelha, eles vão colocar depois, há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Nessas comunidades onde as pessoas, ou onde esses animais, vamos colocar assim, conseguem viver dessa forma equilibrada, todo mundo trabalha para o bem comum. Então, eu faço essa reserva entendendo que é para o necessário, não é para provocar disputas, não é para provocar divisões, não é para provocar danos ou para incentivar condutas que vão ser prejudiciais para aquelas criaturas. E aí entra nesse mesmo ponto, né? Aliás, de forma diferente, mas no mesmo ponto. Eu estou me preparando para envelhecer de forma saudável? Eu estou me preparando de verdade, tanto economicamente, quanto fisicamente, quanto mentalmente, para lidar com o processo de envelhecimento? Eu estou pensando que talvez lá na frente
eu vou precisar da ajuda de alguma pessoa para algumas funções básicas, e será que eu vou ter gente por perto disposta a fazer isso por mim? Em outras palavras, né? Quando eu tiver com 80 anos, será que vai ter alguém que vai querer ainda estar do meu lado e me ajudar afetuosamente naquilo que é necessário? Porque essa economia para a velhice tem que passar também por conta disso. Porque é muito fácil eu hoje virar, não quero viver com ninguém que me encha a paciência, prefiro viver sozinho. E quando o corpo não tiver mais condições de caminhar sozinho, será que eu vou ter como continuar vivendo com dignidade? A gente tem que pensar nisso tudo. O triste, bom por um lado, mas triste por outro, é que a própria sociedade já está se preparando para esses abandonos, né? Porque cada vez mais tem crescido o número de instituições que estão sendo pensadas e trabalhadas exatamente para cuidar dessas pessoas que estão sozinhas na velhice. Mas será que é o que a gente quer? Será que a gente dá conta desse isolamento tão grande assim? São só coisas para a gente pensar, né? Eu vou até 882, tá? Que aí a gente, porque já são no meu relógio aqui 8h23, aí eu acho que dá para a gente ficar mais ou menos por ela. 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Será que se eu conquistei, por exemplo, um carro pelo meu trabalho, eu tenho direito de defender esse bem? Eu tenho direito de lutar de alguma forma para defender esse bem? E aí o que eles respondem é uma lembrança àquilo que Jesus já tinha mencionado lá atrás. Não disse Deus, não roubarás? Então, primeira coisa, eu não vou ter o direito de me apropriar de alguma coisa que eu não lutei para conseguir através do meu trabalho. Primeira coisa que acontece. E Jesus não disse, dai a César o que é de César? E eu fico encantada com essas respostas assim, dos espíritos, porque é quase como se eles estivessem dizendo assim, aqui, vamos pensar um pouquinho, porque vocês já cansaram de ouvir isso ao longo da história de vocês, mas parece que ainda está difícil. Mas como eles não têm, às vezes, muita paciência em ficar passando a mão na cabeça da gente, eles respondem para fazer a gente pensar. Aí Kardec vem explicar um pouquinho dessa questão. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Qual é a questão aqui? E eu vou voltar em alguns pontinhos. Primeiro, o que por meio do trabalho honesto o homem junta. Só para a gente entender esse ponto. Me lembrou aqui um caso que o Haroldo fala muito do Chico, de um amigo deles que trabalhava, agora eu não lembro se é em Pedro Leopoldo ou se é em Uberaba, que trabalhava com escritório, que administrava um monte de coisa, e aí parece que um dia entraram nesse escritório, o Haroldo pelo menos conta assim, entraram nesse escritório e roubaram um monte de coisas de lá de dentro, né? Roubaram documentos, dinheiro, criaram uma situação muito difícil. E diz o Haroldo que o Chico fala, né, que na reunião daquela noite o cara chegou todo choroso e comentando do que tinha acontecido, e o Chico escutando, e aí daqui a pouco o Chico virou para ele e falou assim, que bom, né, meu irmão, que agora você está podendo devolver. O que ele respondeu foi só nesse sentido. Porque até isso é interessante nessa economia divina, porque muitas vezes numa existência a gente acha que a gente está só do tipo assim, eu mereço mais do que o outro e eu vou pegar isso aqui, então eu acho que está tudo bem, só que daqui a pouco as coisas vão sendo, né, retiradas gradativamente, sem que a gente muitas vezes consiga ter controle sobre essas coisas. Ah, é porque Deus está castigando? Não. É porque provavelmente eu preciso passar por aquele tipo de experiência e provavelmente a minha consciência em algum momento, né, conscientemente, talvez não me entenda, mas a minha consciência já me mostra que provavelmente aquilo lá não é tão importante para mim. E em outro sentido, será que realmente eu fiz para merecer tudo aquilo que eu estou recebendo? Então pode ser que a própria organização divina
faça com que as coisas sejam retiradas de um espaço e sejam colocadas em outro. O Haroldo conta uma outra história nesse sentido, que está num dos livros, se não me engano, do Humberto de Campos, onde ele vai dizer que ele fala que é uma briga de uma cerca, né? Que ele fala que era uma família que brigava com outra família por causa de uma cerca da fazenda. E aí entra encarnação, sai encarnação, porque no encarnação um puxa a cerca para um lado, da briga, acaba acontecendo o assassinato. Aí eles reencarnam espaço nas famílias trocadas para poder voltar e corrigir aquilo. E isso vai acontecendo com o tempo. E chega no momento da história que, quando ele vai reencarnar, acho que pela terceira ou quarta vez, e a briga pela cerca continua, o espírito protetor de um deles vira assim: meu filho, agora vai dar certo, vai dar tudo certo, você vai reencarnar, mas pelo amor de Deus, não mexe naquela cerca, porque agora já estava do jeito que precisava ser. Então, as coisas, elas são sempre colocadas do jeito que elas precisam ser colocadas para a gente conseguir construir em nós o aprendizado mais apropriado para a condição que a gente se encontra. Então, aquilo que é resultado do nosso trabalho honesto, isso vai ficar com a gente, a não ser que eu tenha que devolver para alguém em alguma situação, em alguma oportunidade. Outra coisa que é colocada aqui: o que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Não está falando que ele tem o direito de agredir as pessoas que talvez queiram tomar aquilo que é sua propriedade. Não está dizendo que ele tem o direito de matar ou de... sabe aquela história do vou bater antes que eu apanhe? Não significa que eu tenha o direito de provocar danos à vida daquela pessoa para impedir que ele venha e cometa algum erro contra mim. Eu tenho direito de me defender. O que a lei de hoje me permite? Me permite esse tipo de recurso, aquele tipo de situação, eu posso entrar nesse tipo de juizado, eu posso buscar esse tipo de ajuda, então eu vou buscar aquilo que é do meu direito de me defender. É diferente, e é importante a gente entender isso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais exaltadas, principalmente com essa questão da posse. E isso é tão sério que a gente vê pessoas criando brigas horrorosas, por exemplo, no trânsito, porque o outro passou na minha frente. Quem disse que o outro tem direito de passar na minha frente? Quem disse que eu sou dona da rua? Quem disse que eu tenho que estar sempre em primeiro lugar? Né? Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver em nós essa consciência de que nós somos espíritos em situações de aprendizagem. Então, até essa questão do direito de se defender, será que de verdade eu sei defender as minhas ideias? Ou eu estou defendendo e sempre agredindo por trás? Lembrei aqui agora daquilo que Allan Kardec coloca no início do primeiro fascículo da Revista Espírita, né? Revista Espírita, esqueci o nome exato, Revista Espírita da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Lá fala que é uma revista de estudos espiritualistas, psicológicos, mas ele deixa bem claro quando ele apresenta. Aqui nós discutiremos, debateremos as novidades, mas nós não disputaremos. Não é um concurso para ver quem que sabe mais, quem é que está certo e quem é que não está. É uma exposição de ideias. Eu sei colocar as minhas ideias, eu sei me defender sem agredir o outro. Rogéria, mas eu estou aqui, estou fazendo tudo aquilo que precisa e mesmo assim eu estou me sentindo injustiçado. Tudo bem, então nessas horas vamos lembrar que a gente está aqui numa experiência encarnatória e talvez isso que eu estou chamando de injustiça pode ser também o exercício que eu preciso passar nesse momento. Que talvez eu precise amadurecer e entender que eu não tenho tanto controle sobre aquilo que está aqui na matéria. Até porque tudo que está na matéria é transitório e perecível. Tudo aquilo que está à minha volta, eu vou ter que me despedir disso em algum momento. Agora, eu estou preparada para me despedir disso? Eu estou preparada para deixar essas coisas de lado? Eu estou preparada para poder recomeçar lá na frente? O que resulta do trabalho é um direito natural. O que resulta da minha força de ação aqui na matéria é um direito natural. Mas, para além disso, a gente sabe que só vai permanecer conosco os bens que não são transitórios. É aquilo que eu, enquanto espírito, do trabalho do espírito, consegui armazenar. O que significa que tem muitos trabalhos que eu exerço durante a minha vida e que a finalidade dele é conseguir, por exemplo, a construção da paciência.
a construção da força de vontade, a construção da persistência, que são os valores do espírito. O necessário para a minha sobrevivência, a misericórdia divina, de alguma forma, vai fazer com que chegue a mim. Mas eu preciso começar a pensar cada vez mais nessa minha condição de espírito em experiência encarnatória. E enquanto eu não fizer isso, vai ficar muito difícil da gente viver, principalmente no mundo em que a gente está hoje, onde existe tanto desequilíbrio, onde existe tanto adoecimento, onde existem tantas dificuldades em meio, né, aos espaços variados que a gente vive. Eu acho que a gente... Alessi, você quer falar, Alessi? Conversa aí, que eu ia falar agora, que eu acho que a gente podia deixar para comentários, porque no meu relógio já são 8h32, e aí a gente fica nessa questão 882, pode ser? Não, eu escrevi, mas eu escrevi uma fala errada aí, uma letrinha, é que fala assim, o que você está conversando mesmo e falando. É uma reflexão que eu peguei aqui num livro aqui que fala assim, que defender os próprios bens não significa cultivar o egoísmo, a violência ou a ganância. Significa proteger o resultado do esforço honesto, sempre respeitando a justiça, a lei e a dignidade do próximo, né? Perfeito. É o que você falou aí, realmente é isso, né? Sim, exatamente isso. Estou te devolvendo com Não, eu não estou requerendo o meu antecedência. direito de propriedade, não, de jeito nenhum. Mas pode falar. Eu quero colocar uma questão mesmo. Quero aproveitar você aí mais um pouquinho. Pode falar. Não me lembro se foi uma palestra do Alberto Almeida ou do Arthur Valadares, que ele cita um caso de uma... E é real esse caso, e mas assim, não é de muitos anos atrás, não. A pessoa foi, um senhor, um homem, foi comprar umas terras de duas senhoras. E ele foi e falou, eu quero comprar essa propriedade. E elas venderam, acordaram o preço e tudo. Quando chegou a época de fazer o contrato da compra, a transação, eles descobriram que a propriedade estava no nome do homem que ia comprar. Aí elas falaram, não, mas está no seu nome, então você não tem que comprar, é sua. Ele virou para elas e falou, não, mas eu quero comprar. Elas falaram, não, mas é sua. Não, mas eu vou pagar o que eu combinei com vocês. Ela falou, mas não é certo, não é certo sim, vocês cuidaram por 40 anos dessa propriedade. Se vocês não tivessem zelado por ela, eu não teria, não poderia comprar, eu vou pagar o que nós combinamos. Então, isso é um exemplo de entender o que é de cada um, né? O que é de César, vamos dizer assim. Exatamente isso. E é muito interessante, porque esse é o entendimento também de um espírito amadurecido, né? Porque se a gente ainda é muito ligado também, me fez lembrar na hora que você falou esse caso, da questão do documento de posse, do papel, né? Porque quantas pessoas a gente não vê que se dedicam a uma determinada propriedade, vamos colocar esse exemplo aí, né? Durante uma vida inteira, e aí se você pensa, a fala dele, né? O resultado do trabalho deles está lá. O resultado do trabalho, da manutenção, foi o resultado do esforço, né, daqueles trabalhadores. E muitas vezes os chamados proprietários se acham no direito de retirar completamente as pessoas daquela situação pelo não entendimento do que é o trabalho de verdade. A gente é muito interessante, porque até do ponto de vista histórico, a gente vem de uma sociedade onde o trabalho é visto como algo como castigo, como inglório, como uma condição de pessoas que não puderam viver de outra forma. É um desconhecimento, né, do que é realmente esse esforço produtivo, a capacidade produtiva de cada um. A gente ainda está muito longe, né, de uma série de entendimentos, a gente ainda é muito pequeno, se a gente for pensar bem. E falta muita coisa ainda para a gente chegar perto desses espíritos grandes por aí afora. Falta muito. É isso mesmo. E essa questão é muito complicada, porque
né? A gente vai se apegando às coisas, né? Ô, Rogério, muito obrigada, viu? Nada, Flor, é sempre um prazer estar com vocês. Acho que eu Pena nem que você vem tão pouco. pode falar, Ô, Leci. Celinha, não, rapidinho, Celinha. Essa sua fala é bem interessante. Eu não sei se conversam vocês aí, Rogério e Celinha. Quando você falou desse senhor, né? Ele teve um olhar de justiça aí, né? Em relação a essa questão, né? Aí nós podemos lembrar aquela fala de Jesus, né? Aonde está o teu tesouro? Está no teu coração, nas coisas materiais, né? Eu acho que esse senhor aí foi, né? O tesouro dele está no coração dele. Nós sabemos que as coisas materiais vão ficar, né? E as coisas da justiça de Deus nós vamos levar, né? Eu acho que conversa com essa fala de Jesus, esse exemplo da Celinha aí, né? Não sei. O que vocês acham? Lembra, sim. O problema, por isso que eu falei essa questão, né, de que o problema todo está na nossa dificuldade ainda de amadurecimento, porque a gente ainda tem, a gente ainda falou sobre isso, o Fernando vai lembrar que no estudo de ontem a gente ainda estava falando sobre isso, da dificuldade que a gente tem de, enquanto na matéria, se entender de verdade enquanto espírito. Porque, para quem é médium, está convivendo com eles de alguma forma mais assim ostensiva, né? Fica um pouco mais fácil. Mas para quem não é, tem hora que é muito complicado você lembrar que você só está aqui, que a gente não é isso que está aqui, que a gente não depende disso, e que tem toda uma outra realidade para além dessa que a gente está vendo. E quando a gente pensa, por isso que eu quis fazer essa conversa, né, entre o que era o pensamento da época, e eu fico imaginando o que devia ser para as pessoas daquela época ouvirem essas notícias que os espíritos estavam trazendo. Porque tinha um grupo grande lá de missionários já preparados para ouvirem essas verdades, mas a maior parte da humanidade, até hoje, não está preparado ainda para aceitar de verdade essas questões. Por isso que a gente ainda vai, né, devagarzinho, um passo de cada vez, para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta. Tem que confiar na previdência, sim, na providência divina, sim, ô Fernando, tem que confiar. Mas a gente ainda está engatinhando nisso, né? Mas obrigada, tá? Obrigada, Celinha. Eu vi o recado aqui, tá, Eduardo? Dá um beijo na Claudinha para mim. É sempre muito bom estar aqui com vocês e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, tá? Rogério, muito obrigada. Que Jesus te ilumine muito. E toda vez que você ouvir um barulho assim, que te der susto, você pensa naquela música bonita que você cantava no coral. Troca ela por uma música. É o exercício que a gente está tentando fazer. Eu falo que, assim, graças a Deus, as coisas estão muito boas. Tem uns 10% que a gente vai começar a colocar em ordem ainda, mas que é o normal, que é o que fica para o restante da vida, né? Mas isso daí faz parte. Infelizmente, ninguém está livre de passar por essas coisas, e graças a Deus a gente tem amigos suficientes para dar a mão para a gente na hora que a coisa aperta. Então, a gente fica muito feliz com tudo. Obrigada, viu? Aí fala assim, é hora de cantar.